pessoal, o meu nome é Júnia Arnaud e eu sou sua professora de Física. Bem-vindos ao Se Liga de hoje. Na aula de hoje, nós trabalharemos com o calor sensível e o calor latente. O que são esses dois conceitos? Bom, o calor sensível é a quantidade de calor necessária para que você aqueça uma substância, um corpo, por exemplo. Já o calor latente é a quantidade de energia necessária para que aquele corpo mude de estado físico, de estado de agregação. É esse o objetivo da nossa aula, que a gente entenda e consiga diferenciar esses dois conceitos. Além deles, nós também trabalharemos hoje as curvas de aquecimento e as atividades do Enem. Vamos a eles. Bom, o que seria então o calor sensível? Como eu acabei de mencionar, todas as vezes que nós aquecemos alguma coisa, com o nosso querido sol ou com uma fogueira, não importa, nós estamos ali entregando energia térmica para que aquele objeto, para que aquela coisa ou até nós mesmos sejamos aquecidos. Certo? Aquecer significa mudar de temperatura. Nós teremos aqui a massa de um determinado objeto, essa massa em gramas. Nós teremos também o calor específico desse objeto, que vai ser a quantidade de energia que cada grama daquela substância precisa para que ela se aqueça de um único grau Celsius. E a quantidade de temperatura que a variação que vai haver na quantidade de temperatura, certo? Então, o calor sensível, ele vai medir exatamente essa variação de energia devido à quantidade de variação dessa temperatura. Bom, já o calor latente, ele é uma quantidade de energia necessária para que aquela mesma substância mude de fase. Por exemplo, nós trabalhamos com a água. Nós não temos a água em estado sólido, e aí depois em estado líquido, e aí depois em estado gasoso. A água em 3 estados distintos, para que você passe de um estado para outro, você tem que oferecer energia para ela, aquecimento. Quando ela aquece, ela vai chegar em um determinado ponto, que a gente chama de ponto fixo, e é nesse ponto fixo que ela muda de fase. No ponto fixo de fusão, ela passa do estado sólido para o líquido. No ponto fixo de vaporização, ela passa do líquido para o gasoso. Então, o calor latente é a quantidade de energia que vai ser necessária para que exista essa mudança de fase, certo? Uma coisa muito importante que tem que ser comentada. Durante a mudança de fase, as temperaturas não se alteram. Elas sempre vão permanecer constantes. Por que isso? Porque toda a energia que está sendo utilizada naquele momento, sendo entregue, naquele momento, está sendo utilizada para que haja mudança de fase. Então, não vai haver alteração na sua temperatura. Outra coisa muito importante são os processos inversos. Os processos inversos, eles necessitam da mesma quantidade de energia. Por exemplo, você tem a água no estado sólido. Ao oferecer energia, ela vai virar líquido, certo? Então, você tem ali um processo de fusão. No processo inverso, que seria a água se tornando gelo, seria solidificação. Ali você vai gastar a mesma quantidade de energia. Na primeira, o gelo está sendo aquecido, então está recebendo energia. Na segunda, a água é que está liberando aquela energia para que ela entre no estado de agregação com menor movimentação. E aí, a gente tem por hábito colocar o sinal de negativo. A perda de energia sempre vai ter um calor negativo. Mas lembrando que quando são processos inversos, a quantidade, tanto para ida quanto para volta, serão iguais, certo?
Ok, a equação vai ser, na verdade, bem simples. O calor latente, que vai ser uma quantidade de energia para que você consiga mudar aquela substância de fase, certo? Vezes a massa daquela substância, daquele objeto, em gramas. Ok? Vamos lá, continuando, então, nós vamos trabalhar com a curva de aquecimento. O que seria a curva de aquecimento? Ao aquecer um determinado objeto, você precisa de entender quais serão as etapas daquele aquecimento. Porque, por exemplo, se você pega um gelo a menos 10 graus, ele está abaixo do ponto de fusão do gelo. E se você quer transformar aquilo em líquido ou em gás, você tem que passar pelo processo de fusão, ou pelo processo de vaporização, ou por ambos, certo? Então, dessa forma, a quantidade de energia que você vai quantificar vai depender dessas etapas. Então, eu trouxe aqui um exemplo para que a gente entenda cada uma dessas etapas. Vamos lá. Qual a quantidade necessária de calor a ser fornecido para uma amostra de 1 kg de gelo a menos 10 graus Celsius para que ele evapore totalmente? Então, eu tenho gelo, 1 kg, a menos 10 graus Celsius. Vamos pensar em como isso aconteceria aqui. Bom, a primeira coisa é que você tem aqui o gelo, né, em estado sólido, ótimo. O que vai acontecer com ele? Você quer que ele se transforme em vapor totalmente. Então, ele vai deixar de ser um estado sólido para ser gás, certo? Aí, o que vai acontecer? Vamos lá, deixa eu melhorar aqui um pouco. O que vai acontecer, então, com as moléculas dessa substância? No momento em que você faz essa transposição, você tem que oferecer energia. Fornecer energia aqui, na verdade, é aquecer. Então, quando você aquece, você vai chegar esse gelo no seu ponto de fusão. Quando ele entra no seu ponto de fusão, o que vai acontecer com ele? Imediatamente, ele vai se transformar, ele vai passar para o estado líquido, certo? E aí, quando ele está no estado líquido, o que vai acontecer com ele? E aí ele deixa de ser sólido, agora ele é o líquido, certo? E aí o que vai acontecer? Você vai novamente aquecer. Você vai oferecer novamente energia para ele. Quando você fornece essa nova energia para ele, ele vai chegar no seu ponto de ebulição. E aí, quando ele chega no seu ponto de ebulição, assim que você aqueceu e ele chegou no seu ponto de ebulição, ele vai começar a se transformar em vapor, certo? Essa é a sequência que nós deveremos sempre ter em mente na hora de fazer o cálculo dessas mudanças que vão haver nessa questão. Bom, olha como que nós vamos fazer aqui. A primeira coisa que eu fiz, ali estão os dados da questão. O valor, vamos precisar do valor do calor específico do gelo, do calor específico da água, deixa eu anotar, do calor específico do gelo, então, aqui, do calor específico da água e dos dois calores latentes de fusão do gelo e de ebulição da água, para que a gente identifique cada uma daquelas etapas entre aquecimento e entre mudança de fase. Vamos lá. Cada uma delas, devagarzinho, cada uma delas vai ser destrinchada. Vamos lá, olha bem. A primeira, nós estávamos com o gelo a menos 10 graus Celsius, ok? O que a gente falou que deveria acontecer com ele? Ele deveria aquecer até o seu ponto de fusão. Qual é o valor do seu ponto de fusão? 0 graus Celsius,
certo? Então, nós teremos aqui uma variação de 10 graus, mas é apenas um aquecimento. Se é aquecimento, então nós temos um calor sensível. A equação de calor sensível é M vezes C vezes ΔT. Eu sei a massa, foram 1000 gramas, lembra que ele deu 1 quilo de gelo? Vezes o calor específico do gelo, ele também deu no enunciado, vezes a variação de temperatura até exatamente esse ponto. Então, nós temos ali um total de 5.500 calorias. Bom, na segunda fase, o que acontece? A fusão do gelo. Então, quando é fusão, é mudança de fase, logo é calor latente. A equação do nosso calor latente, M vezes L, sendo que M é a massa, ou seja, a mesma massa. Nós aqui nesse tipo de questão não consideramos perdas, certo? A gente mantém a mesma quantidade, vezes o valor do calor latente de fusão do gelo. A gente também deu esse valor lá no enunciado. Então, nós temos um total de 80.000 calorias. Continuando, aí a gente tem uma terceira fase. Qual foi a terceira fase? Ali, toda a água já havia se tornado, todo o gelo, perdão, havia se tornado água. Então, agora eu vou ter que aquecer essa água. Ao aquecer essa água até o seu ponto de ebulição, nós vamos ter que ir de 0 a 100 graus Celsius. Fazendo isso, a variação de temperatura foi de 100 graus Celsius. E, novamente, é uma fase de aquecimento. Então, é um calor sensível. E aí, a nossa equação é mc∆T, certo? E aí, é só substituir os valores. A massa continua a mesma, o calor específico agora da água e a variação de temperatura desta parte do processo. Mais uma fase. Qual é a fase agora? A fase em que a água entra em ebulição. E aí, nesse processo, nós temos novamente uma mudança de líquido para gás. E isso é um calor latente. Equação M vezes L. E aí, agora, de novo, substituímos os valores. 1000 da massa e 540 do calor latente de ebulição da água. E aí, multiplicando isso, deu 540.000. Qual foi o total de energia que nós tivemos em todo o processo? Nós tivemos 5.500 mais 80.000 mais 100.000 mais 540.000. Isso vai dar um total de 725.500 calorias. Essa é a quantidade de energia para que você conseguisse fazer aquela transformação. Bom, e onde que vai entrar a curva de aquecimento nessa história? Todo esse cálculo deverá ser representado num gráfico como esse a seguir. Calor em função de temperatura, e nós vamos representar todo o processo. Vamos lá. A primeira coisa foi que a nossa água, o nosso gelo, perdão, começou a menos 10 graus Celsius. Ali ele ganhou uma certa quantidade de energia até que a sua temperatura chegasse no ponto de ebulição, no ponto de fusão, perdão. Ali foram 5.500 calorias, até esse ponto aqui, ok? E aí o que aconteceu com ele? Ele continuou recebendo energia, só que essa energia foi utilizada durante o processo de fusão. Ali foram 80.000 calorias. E aí ele chegou então num total de 85.500 calorias. Mas não acabou por ali, porque ele continuou sendo aquecido até chegar a uma temperatura de 100 graus Celsius. E aí, o que vai acontecer? Durante esse processo de aquecimento, ele ganhou 100.000 calorias. Então, nós vamos chegar num valor de 185.500 calorias. Ou seja, eu estou somando a cada parte a quantidade de energia da parte anterior. Correto? E assim, no final, a gente tem o processo de ebulição, que foram 540.000 calorias, e nós vamos ter um total de 725.500 calorias. Então, esse é o gráfico chamado de curva de aquecimento.
A gente poderia até aquecer mais, se fosse o caso. Tem problemas que aquecem permanentemente, certo? Eles vão aquecendo sem parar, até que a gente morra de tanto fazer conta, porque os cálculos são muitos, é verdade. Bom, vamos às resoluções de algumas questões do Enem que tratam esse conteúdo. Enem de 2009. Na natureza, a água, por meio de processos físicos, passa pelas fases líquida, gasosa e sólida, perfazendo o ciclo hidrológico. A distribuição da água na Terra é condicionada por esse ciclo e as mudanças na temperatura do planeta poderão influenciar as proporções de água nas diferentes fases desse ciclo. O diagrama abaixo mostra as transformações de fase pelas quais a água passa ao ser aquecida com o fornecimento de energia a uma taxa constante. Vamos lá. Esse gráfico bem parecido com o que a gente acabou de fazer, certo? A gente tem aqui que a água não começa, né, a 0 graus, tem um valor inferior a 0. Aí tem o processo de fusão do gelo derretendo, permaneceu o aquecimento até 100 graus, a água vaporizando, enfim. É bem parecido com o que a gente acabou de fazer. Considerando o diagrama de mudanças de fase da água e sabendo que os calores latentes de fusão e vaporização da água valem, respectivamente, 80 calorias por grama e 540 calorias por grama, conclui-se que, vamos ver quais são as opções. A temperatura da água permanece constante durante os processos de mudança de fase. Isso é verdade? Sim. Isso é verdade. A gente tem sempre que colocar isso em mente. Todo o processo de mudança de fase, a água, a substância em si, permanece com a temperatura, com a mesma temperatura durante toda essa mudança. Ela só vai alterar depois que passar o processo de mudança de fase. Vamos analisar as próximas questões. A energia necessária para fundir 10 gramas de gelo é maior que a energia necessária para evaporar a mesma massa de água. Nós vimos ali, pelo gráfico, que a energia necessária para a fusão, ela não é maior, ela é menor do que a energia necessária para a vaporização. Então, essa questão está errada. A água, para mudar de fase, libera energia a uma taxa de 540 calorias por grama, quando a temperatura aumenta de 0 até 100 graus Celsius. Repara a pegadinha. Ele coloca que para mudança de fase, a temperatura deverá aumentar. A temperatura não muda durante a mudança de fase, certo? Então, essa questão também está errada. A temperatura da água varia proporcionalmente à energia que ela recebe, ou seja, 80 calorias por grama durante o processo de fusão. Novamente, outra pegadinha. A temperatura da água varia durante o processo de fusão? Não, o processo de fusão é mudança de fase. Eles estão batendo nessa tecla, querendo que a gente erre. Preste bastante atenção nisso. Última opção. A temperatura da água varia durante o processo de vaporização por estar recebendo uma quantidade de energia constante. Novamente, ele só mudou o tipo de processo. Agora ele falou sobre a vaporização e não sobre a fusão, mas tornou a citar que a temperatura da água varia. Então, atenção aos conceitos para a gente não cair nessas pegadinhas que eles colocam para a gente. Enem 2020, essa questão é muito interessante e é muito simples também. A água sofre transições de fase sem que ocorra variação da pressão externa. A figura apresenta a ocorrência dessas transições em laboratório. Aqui nós temos o vapor de água passando para a água líquida, passando para gelo. E o gelo voltando para a água líquida, voltando para vapor de água e passando para vapor de água, ok? Vamos lá para a gente ter a ideia de qual é a questão proposta. Tendo como base as transições de fase representadas 1 a 4, a quantidade de energia absorvida na etapa 2 é igual à quantidade de energia. Ele está querendo que a gente entenda que a quantidade de energia que foi absorvida na etapa 2 é igual a alguma outra. Qual outra? Vamos ver. A etapa 2 é essa daqui. Ela está falando que a quantidade de água
de energia, perdão, para você passar de água para vapor de água, tem que ser igual a alguma outra. O que a gente falou sobre mudança de estado? Que as temperaturas, as energias, perdão, de processos opostos são iguais. Qual é o processo oposto aqui? É o vapor de água se transformando em água líquida. Então, é o processo 1, tá? E para água virar vapor, você absorveu energia, correto? Então, o que você vai ter que fazer agora? Você vai ter que liberar essa energia. Então, a nossa resposta é liberar na etapa número 1. Então, pessoal, é isso por hoje. Nós trabalhamos aqui essas questões e eu espero que tenha ajudado. Agradecemos muito a presença da Carla conosco aqui hoje. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula.